Sr. Paulo Roberto Valente Cortilho, certo? Sr. Paulo, o senhor sabe que está sendo acusado nesse processo, né? O senhor já foi ouvido em outro processo, então já foi avisado que o senhor tem o direito de... duas vezes sobre isso. Mas nós vamos ter que ouvi-lo de novo, né? Apesar dos fatos serem correlatos, vamos ter que ouvi-lo de novo. E o senhor sabe que tem o direito de ficar em silêncio, se preferir ficar o direito de ficar em silêncio, e se preferir ficar em silêncio, isso não é usado em prejuízo à sua defesa. Mas, ao mesmo tempo, a chance de explicar, infelizmente, novamente, os fatos em juízo. Então, eu pergunto se o senhor quer falar, se o senhor quer ficar em silêncio. Quer falar. Vai responder as perguntas. O senhor pode só puxar o microfone, que está um pouquinho longe? Como a audiência é gravada? Tá, obrigada. Em 2014, qual que era a sua função na empresa OAS? Eu voltei para a OAS em outubro de 2008. Então, eu entrei numa função de diretor na área de qualidade, segurança e meio ambiente. Logo no início, em 2008. Mas a minha ida para lá, o objetivo, segundo o Dr. César Mata Pires, que era o dono da empresa, era de eu treinar engenheiros jovens na área de engenharia, na área técnica, para haver a continuidade da empresa em termos de pessoal mais jovem chegando. E aí eu fui para a OAS Empreendimentos, eu não fui para a OAS Construtora, eu fui para a OAS Empreendimentos para viabilizar empreendimentos imobiliários. De formação, o senhor é arquiteto, né? Eu sou arquiteto, mas eu sempre trabalhei em construção, viu? Tá. Desde que me formei que eu trabalho em construção. Trabalhei pouco em arquitetura. Então, esse era o objetivo, treinar os mais jovens. Me deram um cargo de diretor, eu não era diretor estatutário, eu era um diretor por idade, para treinar até outros diretores e também engenheiros mais jovens, na técnica de construção predial. Nisso, em 2011, eu assumi a área de obras, porque saiu o diretor de obras da OAS Empreendimentos. E outra coisa também é que o objetivo era montar a equipe de engenharia, porque a OAS Empreendimentos, ela existiu há muito tempo atrás, depois ela fechou e reabriu em 2007. Quando ela reabriu, ela fez um consórcio com a Gafisa de São Paulo. E o objetivo era a Gafisa fazer as obras e a OAS Empreendimentos fazia mais a parte imobiliária, juntamente com a Gafisa, mas as obras seriam da Gafisa. Bom, aí, quando a empresa lançou o condomínio Panambi, em São Paulo, que era no terreno de César Mata Pires, dono da OAS. Terreno de 50 mil metros quadrados, eram 6 prédios, né, uma obra grande. Aí o doutor César disse, não, essa obra quem vai construir é a OAS, a própria OAS Empreendimentos, porque a OAS Empreendimentos era imobiliária, não era uma construtora. Com a saída do doutor César, já estava morando em São Paulo, e a casa que ele morava nesse terreno enorme lá estava vazia, ele vendeu para o consórcio OAS Gafisa, lançaram o projeto, foi vendido num sucesso muito grande. Eram 2 etapas, foi vendido uma semana depois teve de lançar a segunda, e terminou aquilo que era uma etapa, quer dizer, eram 2 etapas, se transformou... acelerada até 2014, por favor. Acelerou e terminou em uma etapa só. E também um terreno que depois o OAS Empreendimentos, agora em 2016, sei lá, vendeu para Moura do B, que era um terreno do Baiano de Tênis, onde a ideia era construir um prédio de 65 andares, depois passou para 75 andares. E doutor César queria que fosse construído não pela Gafisa, mas pela OAS.
Aí eu tive de montar uma área de engenharia, porque na OS Empreendimentos, em 2008, quando eu cheguei, tinha um ou dois engenheiros, o resto era advogados, era administrador de empresa, economista, pessoal da área imobiliária, corretores, essas coisas. Aí eu montei essa área de engenharia. Empreendimentos. Pronto. Quando chegou em 2011, tinha um diretor de construção que pediu demissão e saiu, que era Manuel Aguiar. Isso está tudo dito aqui, viu? Tá. Uhum. Saiu. Aí me deram esse presente, que era conduzir as obras também. Uhum. Então, além de eu ficar com a área, eu fiquei com a área de orçamento, a área de qualidade, segurança e meio ambiente, que é o SMA, e fiquei com a área de construção. E depois de algum tempo, a área de suprimento veio para mim também. Tá. O senhor era subordinado diretamente à presidência do grupo? Não, eu era subordinado à presidente da Empreendimentos. Da Empreendimentos. Que era Carmine, que ele conheceu lá. E depois mudou para Fabiano Mini. Tá. Depois que Carmine saiu em 2013. Nessas múltiplas funções que o senhor já tinha nessa época, foi no final de 2013 ou no início de 2014? Aí eu fiquei até dezembro de 2013 com a área de construção ligada a mim. Quando chegou em 1º de janeiro de 2014, essa área de construção foi dividida dentro da empresa toda, de norte a sul. E aí passou para cada diretor de incorporação de cada estado. Em São Paulo ficou Roberto Moreira, em Brasília ficou Orlando, Salvador ficou Pedro Aragão, enfim. Foi distribuído com os diretores a responsabilidade de coisas. Então eu passei para esses diretores a área de engenharia, aquilo que se referia à construção. Eu passei para esse diretor de incorporação. E continuei com a área de orçamento, parametrização. Parametrização é um orçamento de expedito que você faz antes de lançar o empreendimento para ver se ele é viável. Tá. Com a área de parametrização, com a área de qualidade, segurança, tal, e suprimento. Tá. Mas aí, entrando no objeto dessa denúncia, na parte que toca ao senhor, né, que é a parte imputada ao senhor, a participação na lavagem de ativos, na reforma do sítio de Atibaia. Em que momento o senhor teve o primeiro contato com esse sítio, com a reforma do sítio e com o pedido para que fosse reformada pela OAS uma cozinha desse sítio? Aí, eu não sei bem precisar se foi final de fevereiro de 2014. Já em 2014. Ou março. Eu fui chamado por Dr. Léo para ir olhar uma lagoa que estava vazando lá no sítio. Tá. E que o vice-presidente ia estar lá. O vice-presidente não, o ex-presidente. O ex-presidente. Ia estar lá, presente, um sábado. Tá. Então, no sábado de manhã, o motorista dele me pegou na parte hotel que eu ficava. Nessa época de 2013, eu vim morar em São Paulo. Tá. Eu morava em Salvador até 2013. Num determinado período de 2013, acho que em junho, eu vim morar em São Paulo. Tá. Porque a ideia do Dr. César era transferir todo o empreendimento para São Paulo, a sede do empreendimento de São Paulo. Então, eu vim transferido para São Paulo. Eu já estava morando em São Paulo. O Léo me ligou, me pediu para eu acompanhar ele por causa desse problema da lagoa, para ver se eu tinha alguma solução. Pronto, aí fomos para o sítio, se encontramos na praça de pedágio. Quem que foi? Foi o senhor Léo Pinheiro, isso em fevereiro de 2014. Fevereiro ou março de 2014. Tá. No carro do senhor Léo Pinheiro, e encontraram na praça de pedágio. Encontramos o carro, que no início eu não sabia quem estava dentro do carro, mas Léo saltou, foi lá, conversou com eles.
porque dentro do carro lá eu não sabia, mas estava Bittar, Fernando Bittar, e estava Fábio e o ex-presidente. O ex-presidente. Fábio, filho do ex-presidente e o ex-presidente. Aí nós fomos seguindo o carro dele, um Ômega, tá? Chegamos no sítio. E aí demos uma corrida pelo sítio. Fomos até o local das lagoas. E verificamos. Foi numa época que São Paulo estava com aquele problema de água. De falta d'água. Muito sério. Que estava se banhando água do volume morto, não sei o quê. Então, a escassez de água em São Paulo era muito grande. E ele tinha duas lagoas, uma a de cima e uma 10 metros abaixo, com um vertedor aqui no meio. E aí essa lagoa começou a esvaziar. Aí nós fomos no lugar, tinha uma minação de água que enchia a lagoa. Mas ela vazava quando ela chegava num determinado nível. O que a gente descobriu é que como essa minação parou de existir, diminuiu, né? A lagoa baixou, porque a água que entrava aqui, saía aqui e não incomodava ninguém. Tá. Porque o volume de água da minação, por coincidência, era quase o mesmo volume do vazamento. Tá. Que existia. O senhor descobriu a causa do vazamento, mas chegaram a fazer alguma obra, alguma coisa para melhorar essa questão? Não, aí por enquanto não. Pronto. Aí vimos que o problema era da minação, né? Porque esse problema de piscina, lagoa e água depende assim, choveu, a lagoa enche, mas não é porque a minação melhorou, não, é porque a lagoa ficava numa grota, as águas que escorriam dali enchiam a lagoa, entendeu? Desculpe lhe interromper, mas eu vou pedir para o senhor falar mais do objeto que é imputado ao senhor nessa denúncia, as questões técnicas, o senhor pode passar, porque a gente tem mais 2 interrogatórios para fazer hoje. Tá bom. Então eu fiz a pergunta para o senhor em relação às obras que foram pedidas para a OAS. Pronto. A da Lagoa não foi pedido nada. O senhor olhou, mas a OAS não fez. O que estava acontecendo. Tá. Como tinha umas rachaduras nessas alvenarias, a gente tinha que verificar com o tempo o que é que estava acontecendo. Pela ordem, excelência. Esse contexto é importante para chegar ao ponto que você está almejando chegar, excelência. Não, pode até ser importante, mas não precisa de detalhes técnicos de engenharia, né, doutor? Esse ponto antecedente é fundamental. Tá. Ainda que não seja tão, digamos assim, longo, mais rápido. Mas é fundamental. Tá. Pronto, aí o Fábio e o Fernando Bittar mandaram comprar a carne em Atibaia. Em Atibaia não, num lugarejo antes de Atibaia, porque Atibaia fica do outro lado da pista, distante. Eles pegaram e começaram a fazer um churrasco que nós sentamos lá numa mesa, eu, o doutor Léo, o ex-presidente, só estou chamando ele de vice, terrível. O ex-presidente, o Fábio Bittar e dois ou três seguranças que estavam ali preparando um churrasco expedito, não foi nenhum almoço, né? Não tinha acompanhamento, era só um churrasco ali, a gente ficou bebendo, comendo, o Léo ficou discutindo não, conversando muito com ele sobre futebol, uma conversa assim que eu até me admirei, porque eu não sabia que o doutor Léo conhecia tanto jogador de 30 anos atrás, né? E o vice-presidente conhecia, o ex-presidente. Então, o Fernando Bittar trouxe um papel, uma folha de papel, com o projeto da cozinha. Mostrou ao doutor Léo. Doutor Léo nem leu, pegou o papel e passou para mim. Paulo, resolva isso. Aí eu conversei com o Bittar, que estava perto de mim. Fomos até o local da cozinha existente, que era uma cozinhazinha pequenininha. E ele me mostrou a ideia, que não sei se foi feito pela mulher dele ou alguém, fez o projeto. Eu disse, Bittar, assim de supetão não dá para sentir. Me mande por e-mail esse projeto segunda-feira,
que eu vou dar uma solução para isso. Do jeito que botar na cozinha, a cozinha tinha que ficar com luz acesa o dia inteiro. Eu aí peguei e fiz isso no projeto. Botei ela virado para a claridade, que é uma varandazinha, que estava assim profundo para dentro de casa, então a cozinha era muito escura. Aí eu fiz esse projeto e passei, fiz um estudo, mandei para ele me respondeu que gostou, que eu precisava de um arquivo DWG que a mulher dele mandou para Bitar e Bitar mandou para mim. Um arquivo que dava as dimensões do lugar, porque no dia lá eu não tirei dimensão de nada. Tá. Aí mandei Mas isso tudo tá por e-mail? Tá. Tanto o e-mail que o senhor recebeu do Bitar, quanto... Ah, eu acho que vimos aí, né? Não, eu vi o e-mail que o senhor mandou, não o que o senhor recebeu. Tem isso? Não sei, mas se eu... O que antecede esse, doutora? Começa com esse e-mail da Lília pro Fernando, do Fernando para ele. Tá. Essa mesma troca. Nessa mesma Bom, troca. aí eu mandei para Kitty, que era uma empresa top, né? Apesar da casa nem merecer uma cozinha top dessa, mas de qualquer maneira não ia fazer uma coisa armengada, né? Então mandei para a Kitty ouçou, me deu um preço, discutimos, ela mandou umas fotos em 3D, eu mandei para Fernando mandou para Dona Marisa, porque aí quem estava resolvendo tudo era a Dona Marisa, não comigo, ela conversava sempre através de Fernando. Tá. Fernando me dizia, minha tia Fernando, gostou, minha tia quer que bote ela. isso, esse tipo de coisa. Nisso, teve a negociação com... E aí eu pedi, chegamos a um preço de 210 mil. A cozinha, a bancada de Corian, que é muito cara, Corian, e os equipamentos, lavadora de louça, fogão, esse tipo de coisa, de equipamentos. Deu 210 mil quando a gente fechou. E eu cheguei para, que na época lá eu chamei de Eduardo, depois eu retifiquei aqui na outra vez, Ataíde, que era Rodrigo mesmo, né? O Rodrigo, que era da Kitty, eu disse a ele, Rodrigo, tem 2 arquitetos aqui, porque estava eu e uma arquiteta recém-formada, Paula Camargo. Ele disse, olha, são 2 arquitetos que não vão querer comissão de arquiteto, que é praxe, a Kitty dá. Então você dá um desconto de 10%. Ele ligou para a Kitty disse que não dava desconto de 10% para arquiteto mais, só dava de 7%. Eu digo, então tire 7% daí. Tirou os 7%. Baixou de 210. Aí o Léo tinha pedido para pagar isso em dinheiro. Eu aí falei, se eu pagar em dinheiro e à vista, ele reduziu e terminou ficando em 170 mil. Pronto. Aí eu passei por um processo de pressão. Por quê? Eles queriam dar uma festa lá dia 28. Na Bahia se festeja São João dia 24. Em São Paulo se festeja dia 28. Eles queriam a cozinha pronta para dia 28, senão não podia fazer a festa. Eles queriam a cozinha pronta? A família. Qual família? A deles lá, de Bitar, com o presidente, com o vice-presidente, com... O presidente e o Bitar são parentes? Não, mas eles são quase parentes, né? Tá. Porque um chama de tio para lá, tia para lá, não sei O Bitar chama o ex-presidente de tio, então entende que é tudo a mesma família. Então eles iam dar uma festa, o Bitar, o presidente... dava todo ano. Tá. Essa festa de São João no dia 28 de O senhor de chegou junho. aí numa delas? Não. Não? Aí eu fiquei com um prazo curto. E aí tive de dar pressa à Kitty. A Kitty aí ficou. Primeiro, no dia que eu
que a OAS mandou 50 mil. Aí eles ficaram de pegar o dinheiro na minha mão. Aí fiquei ligando para lá, não pegaram. Liguei várias vezes. Ao mesmo tempo, não podiam começar a fabricação porque não tinha pago. Né? Aí, e eu precisando que eles começassem, senão não acabava em junho. Né? Aí liguei para a Bitar. Bitar, venha pegar o dinheiro aqui para levar lá para pagar. Já que a OAS mandou tirar o nome dela. A nota em nome de Bitar. Tá. Né? Que ela se apresentava como dono. E Bitar não foi. Aí eu peguei e fui levar o dinheiro. Levei e paguei os 50 mil. Quando foi uma semana depois, mandaram os 120 mil. Como eu vi que eles não iam pegar, eu mesmo fui lá e levei, paguei. Quando eu cheguei lá, a Kitchen tentou até me extorquir, porque disse, vai ter que aumentar 17 mil. Eu disse, mas meu amigo, nós fechamos um preço de 170, como é que agora aumenta 17? Bom, aí eu liguei para a OAS, do meu celular, falei com o Roberto. Roberto, tem outra empresa que fabrique uma cozinha nesse mesmo padrão da Kitchen? Roberto me disse, tem. Então, me mande essa pessoa ir para aí, que eu estou saindo daqui, estou indo para aí. Cheguei para a moça que estava contando dinheiro e disse a ela, olha, bote de novo no envelope que eu vou embora. Aí o gerente da Kitchen veio, junto, eu não me lembro se foi o Rodrigo ou foi o outro, mas foram dois. Vieram e disseram, não, Paulo, a gente vai fazer pelos 170. Pronto, aí pacificou ali e eu fui-me embora. Passou algum período, eles disseram, e eu perguntava, vocês já estão cortando, fabricando e tal? Não, já estamos, agora precisamos ir lá medir. Aí eu disse, olha, lá não dá para medir. Por quê? Porque eu quebrei uma parede para aumentar a cozinha e estava sentando cerâmica. Então, a medição da Kitchen lá não ia servir para nada. Porque não tinha lugar de medir. Aí eu disse aqui, eu garanto a medida. Se tiver qualquer perda e conserto, eu pago adicional. Quer dizer, eu pago, a OAS paga adicional. Mas não dá para vocês medirem, porque você só vai fabricar depois que medir. Eu não tenho lugar para você medir, acabou, não fabrica. Né? Faça de acordo com sua medida que você me deu no projeto executivo, que aqui já tinha me mandado o projeto executivo. Porque o projeto que a gente fez não servia para cortar toda a core, que não pega emenda, e a cozinha em si, entendeu? Não dá para fabricar. Então, eu peguei e fui e garanti a medida para a Kitchen. Tanto que eu fiquei acompanhando a obra, todo problema técnico que tinha, eu ia lá para verificar. Deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta. No começo, quando o Léo Pinheiro te pediu resolva esse problema, já ficou claro que a OAS que ia pagar, independente do custo? O Léo era poderoso, viu? Então, quando o Léo dizia resolva, já ele não queria perguntas, e como? Como é que faz? Ele entendia de que eu tinha já 70 anos e sabia muito bem o que é que ele estava dizendo. Tá. Né? E essa questão de faturar, pedir a nota em nome do Bitar e não da OAS... Ele me pediu depois. Ele te pediu depois. Foi depois. E dos pagamentos serem feitos em espécie... Em espécie. Também ele te pediu depois. Foi. Porque isso não seria contabilizado. Na hora nada foi discutido isso. Tá. De quem ia pagar, se ia pagar, quanto era, quanto não era, nada. Dentro da empresa, o senhor valor. sabe de onde saíam esses valores não contabilizados? Olha, veio da construtora. Veio da construtora, Por quê? alguém Porque de lá te entregou. a empresa imobiliária,
ela vende o apartamento, toma dinheiro no banco, ela não lida com caixa 2, a imobiliária, porque ela não tem margem para fazer caixa 2, entendeu? Não existe isso dentro da área imobiliária. É tudo registrado. É tudo registrado. Em escritura. Né? Em escritura, em contrato de compra e venda. Esses contratos vão para o Banco Itaú, vão para o Bradesco, vão para tudo que é banco e tal. É tudo fechado. Não tem essa margem de fazer isso, entendeu, doutor? Então veio da construtora, mas como a construtora resolvia esse problema, o senhor também não sabe dizer. Não participei disso. Da onde que veio o valor, não sabe, mas veio da construtora. Porque E aí alguém te entregou o envelope com dinheiro e o senhor acabou tendo que ir na Kitts. Era da OAS, porque estava com crachá, mas não era da empreendimento, porque eu conhecia quase todo mundo. Mas era um rapaz da OAS, estava com crachá da OAS. E o senhor avisava o quê? O Léo Pinheiro? Doutor Léo, eu tenho que pagar hoje 50 mil? Não, eu avisei uma vez. Tá. Depois Ele era... mandou, E mandou por partes. Essa reforma... Primeiro para aliviar logo a Kitty. Né? Mandou 50 mil. Para mandar fazer o sinal do negócio. Tá. E essa questão da reforma de derrubar a parede, assentar azulejo, essas coisas aí que o senhor falou, era também o OAS que fez? Não, aí o que é que fiz? Eu, como não estava com a área de construção mais comigo, eu falei com o diretor da OAS Invepar, da Invepar, e ele me cedeu 2 operários, Ronaldo, e quem chamava de Muriçoca e Jairo. 2 operários e mais um outro que ficou um pouco tempo lá, que era quem fazia as reformas do escritório da OAS no Brasil todo. Eles iam para Brasília, trocavam divisória, trocavam cor de gesso. Obra? Não, um era pedreiro, o Jairo, e o Ronaldo faz tudo. Entendeu? Fazia forro divisória de gesso, montava divisória de fórmica, fazia piso em alguns lugares, fazia parte elétrica, hidráulica, entendeu? Faz tudo. Que a gente chama operário polivalente. Né? Então, esses 2 operários foram e ficaram lá, morando no sítio, trabalhando sábado e domingo. Só vinha a Salvador uma vez por mês, passava 2, 3 dias, fim de semana e voltava. E moravam lá e trabalhavam sábado e domingo. Eu ia lá, às vezes, dia de sábado, eles estavam lá trabalhando. O senhor foi quantas vezes fiscalizar essa obra? O senhor era o responsável técnico para verificar o que eles faziam, se estava tudo do jeito. Era o único responsável. Era o único, tá. O senhor foi quantas vezes no sítio para ver essa quebra de parede, assentamento azulejo? Eu devo ter ido, logo no início, eu fui 1 ou 2 vezes por semana. Depois passava, às vezes, 15 dias sem ir e tal, depois ia fim de semana, entendeu? Mas quanto tempo durou do começo ao fim? Então, isso durou de mais ou menos abril até final de maio, junho. Foi quando a cozinha foi entregue e montada. A cozinha foi montada, se não me engano, mais ou menos em 10 de junho. Foi toda montada. Né? E eu me lembro que eu devo ter ido lá, depois que montou tudo. E dessas vezes que o senhor foi, com quem que o senhor conversava? Eu conversava com Misael, dava um apoio logístico aos operários. Era um funcionário lá do sítio? Era um funcionário do setor de reformulação de escritórios. Reformulava Brasília, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Rio. Não, mas em nome dos proprietários do sítio? Não. Não tinha ninguém lá? Não, às vezes Dona Marisa estava lá, mas ela ficava na horta. Lá, a gente via de longe, assim. Ela chegava a ficar dias lá, mas vez não conversava direto. Uma vez ela correu comigo, assim, mas sem pedir nada. Não me lembro de ter pedido nada, assim. Mas, depois, Bitar ligava para mim, lá no Oeste, e dizia, Paulo, eu vou aí. O escritório dele era perto da Angélica, perto da OAS. Aí ele ia lá e dizia, minha tia está querendo isso aqui.
está achando que essa cerâmica da varanda escorrega muito e os netos vêm molhados da piscina e pode escorregar. Aí eu troquei a cerâmica, entendeu? Botei uma cerâmica crespa para evitar esse tipo de coisa. Teve uma vez que ela mandou, eu fui lá explicar o projeto, uma vez com o Léo, em São Bernardo, num dia de sábado também, e eles nem entenderam o projeto. Tá, eu vou só preciso interromper um pouquinho. Aí eu por causa fui. do tamanho. Pois Só não. um pouquinho, tá? Estou mostrando a improbidade administrativa que perderam todos os áudios. Aí eu tirei férias e voltei para ouvir todo mundo de novo, que foram 2 tardes inteiras. Sinto muito, mas nós vamos ter que voltar. Nós temos que. Voltar umas perguntas que já foram feitas para o senhor porque não foram gravadas. Nenhuma. Da segunda parte. Não fez a tecnologia. Tá? Então, eu acho que a gente pode fazer... Começamos a gravar agora e deixa a câmera junto na próxima vez, que nem a gente fez. Não, pode fazendo assim e enquanto isso você prepara a câmera. Vamos ver se está gravando. Está gravando já? Então tá. Então retomamos, infelizmente perdemos o áudio da segunda parte da oitiva, que o senhor já tinha respondido várias perguntas, então vamos ter que retomar. Na primeira parte, eu estava perguntando para o senhor, quando interrompeu o áudio, o senhor estava relatando que o senhor se dirigiu a São Bernardo para uma reunião que tratava dessa reforma da cozinha. Esse áudio, eu não entendo o trabalho de vocês, né? Mas esse áudio daí, a senhora pode usar o áudio da outra, do Solares. Porque... O depoimento do senhor do Solares está aqui. Infelizmente, o senhor vai ter que responder de volta as perguntas. O senhor pode responder de uma forma mais objetiva, se o senhor entender necessário. Mas o que o senhor disse... Você podia pegar lá, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V e... Infelizmente, não posso. Puxar para cá. Infelizmente, temos que repetir. Que é a mesma coisa. Eu sei que é a mesma coisa. Então, assim, repetindo de forma objetiva, o senhor foi até São Bernardo para mostrar o projeto da cozinha, como é que estava sendo feito. Quando chegou e lá, o senhor foi até o apartamento do ex-presidente, né? São Bernardo. O senhor tinha me dito isso agora há pouco. E nessa reunião estava o ex-presidente... Dona Marisa. E Fábio. O Fábio, filho dos dois. Tá. E aí o senhor mostrou e discutiu com eles, explicou como que funcionava. Eu expliquei a cozinha e aí eles abriram um caderninho que o Roberto Moreira fez, um caderninho mesmo. Um caderno impresso, com todas as modificações que eles fizeram no apartamento do Solares lá. Tá. Aí Léo me pediu que eu explicasse, porque Léo também não gostava de ficar vendo desenho, essas coisas não. Tá. E ficar entrando em detalhe não. Aí eu expliquei. A cozinha eles entenderam mais, porque era fotografia, e o projeto do Solar não entenderam nada. Entenderam. Tá. E aí eu tinha lhe perguntado se a mensagem que foi trocada do senhor com o senhor Léo Pinheiro no dia 12 de fevereiro de 2014, que o projeto da cozinha do chefe está pronto, se marcar com a madame pode ser a hora que quiser, é relativa a essa cozinha do sítio de Atibaia. E madame... Como não teve essa reunião, não existiu, veio existir algum tempo depois, nessa ida a São Bernardo. Entendeu? No sábado. A São Bernardo foi posterior a essa mensagem, porque não teve esse encontro aqui. Não teve esse encontro aí. No começo de fevereiro. Tá. E quando o senhor fala o projeto da cozinha do chefe, quem é chefe e quem é madame? O ex-presidente Lula, madame Dona Maria Letícia. Dona Marisa Letícia. Tá. E eu tinha te perguntado se o senhor sabia... da onde vinham os valores para custear essa obra. O senhor falou que era da construtora. Da construtora,
porque quem me entregou esses valores foi um rapaz que eu não conhecia, mas estava todo de preto com gravata vermelha, que era comum muita gente usar lá, né? Vermelho por causa do vermelho da OAS, e o preto por causa do preto da OAS, e o branco por causa do branco da OAS. O pessoal de nível mais médio usava muito essa roupa assim, vermelha. E ele estava com um crachá da construtora. Mas em razão entregou um envelope desse tamanho aqui, os 50 mil, e depois levou os 120 mil. Mas em razão do que a OAS estava custeando essa reforma, o senhor não sabe dizer? Não tenho a menor ideia. O senhor também... OAS Construtora. OAS porque Construtora. O empreendimento não custeava dinheiro vivo. Que o senhor assim, falou que não teria como ter um caixa 2 na OAS não tinha caixa 2 empreendimentos, que teria que ser da construtora, e o senhor sabe que é um recurso que não tinha sido contabilizado, ou o senhor não sabe esses detalhes? Não tenho a menor ideia. Como que foi contabilizado? A OAS Empreendimento ficava num prédio a 500 metros da construtora. A gente só ia lá quando tinha reunião, a gente não andava no outro prédio da construtora, não. E essa foto do senhor que eu tinha mostrado também é da primeira reunião que o senhor foi no sítio junto com o senhor Léo Pinheiro, que estava o ex-presidente, o Fernando Bittar, o Fábio. E o Fábio. E 3 ou 4 seguranças estavam lá. Tá. Outra questão que o senhor tinha falado, pedi só para deixar registrado, que o senhor falou que não sabia em razão do que tinha sido pago essas reformas, né, a do sítio e a do apartamento, mas que o senhor falou que o senhor Léo Pinheiro disse para o senhor que tinha o ex-presidente em grande consideração, não lembro a expressão que o senhor usou. Me disse no carro que adorava o presidente, que a empresa, a construtora, né, devia muito a ele, e que ele adorava o Léo. Ele tinha, vamos dizer assim, a OAS era uma empresa muito de direita, sabe? Há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Na época de Antônio Carlos Magalhães, eles tinham ligação, né? Tanto que o nome OAS, nego brincava que era obras arranjadas pelo sogro, porque César Mata Filho era casado com a filha de Antônio Carlos Magalhães e tal. Só que eles brigaram, né? Antônio Carlos Magalhães com César Filho. Então é uma empresa sempre de direita. E Léo, ele inclusive cresceu na empresa porque ele começou indo muito pela esquerda, dentro da própria empresa, enfrentando até o pessoal de direita que tinha lá na empresa, né? Então ele começou a se envolver muito com o pessoal de esquerda, né? Dos partidos de esquerda. Então ele tinha uma adoração muito grande ao ex-presidente. Entendeu? E a relação dele era com o ex-presidente e não com Fernando Bittar? Ou a relação dele com Fernando Bittar era independente dessa relação? Não, era através do presidente. Do presidente. É porque Bittar é filho de um amigo dele. Quando ele estava no Alvorada, eu soube isso, né? Que o Jacob Bittar, né? Jacob Bittar ficava muito no Palácio Alvorada, entendeu? Eram muito, quase irmãos ali. Ele chegou a morar no Palácio Alvorada há muito tempo, o Jacob Bittar. Mas isso não é constatação minha não, viu? É leitura de jornal e o senhor ouviu dizer, essas o senhor não coisas. viu pessoalmente? Não, nunca vi nada pessoalmente. Então, os filhos se tornaram primos por aproximação. O Fábio, tinha um outro chamado Calil, que era irmão de Fernando Calil Bittar, que era filho de Jacob Bittar também. Eles eram muito unidos, né? E eram sócios de empresas e tal. Não sei que tipo de empresa, mas eles tinham uma sociedade entre eles e tal. Então tinha uma aproximação muito grande da família. Eu espero não ter esquecido nenhuma pergunta relevante, mas o Ministério Público agora tem a palavra. Boa tarde, Sr. Paulo. Sr. Paulo, o senhor mencionou que toda a negociação da aquisição da cozinha e dos eletrodomésticos perante a Kitchens foi feita pelo senhor. O senhor confirma?
estipulado. O senhor pode explicar melhor como que se deu essa negociação para aquisição da cozinha? O senhor esteve na loja, o senhor tratou pelo telefone? Não, e repare bem, a linha Kitchen é a mesma que tem em Salvador. Então eu tinha conhecimento basicamente do que eles poderiam fazer, entendeu? Então não precisei ir na loja, né? Eu só fui na loja para pagar os 50 mil e depois os 120 mil, só. Certo. Senhor Paulo, foi encontrado um arquivo eletrônico em posse do senhor, quando foi realizada a diligência de busca e apreensão. Mostrar para o senhor, está no evento 2, anexo 356, um recibo de 50 mil reais da Kitchens. Eu já vi. Esse mesmo que está em nome de Fernando Bittar. Só para que caso não tenha ficado gravado na primeira parte. Nenhuma das do Ministério Público ficou. A primeira parte era só minha. Sim. O senhor saberia me dizer por que essa documentação da Kitchens estava em nome do senhor Fernando Bittar? A OAS mandou tirar nota fiscal, tudo em nome de Bittar. Certo. Tudo perante a Kitchens estava em nome do senhor Fernando. Tá. Ele e tinha o projeto também todo assinado por ele. O senhor Fernando, ele tinha conhecimento de que estava tudo em nome dele, inclusive notas fiscais? Lógico. Tem Aí foi que eu tinha falado que a Kitchen pediu qual é o endereço do sítio, porque o sítio fica lá no meio do mato. Aí ele deu uma foto de uma conta de energia, mandou para mim, eu mandei para a Kitchen, onde tinha o endereço certinho, o número da localidade, o CEP e o endereço certinho para onde enviar. Porque a nota fiscal tinha que sair com o endereço da Kitchen, entendeu? Então o Bittar mandou para mim. E na conta de luz tinha escrito Fernando Bittar. E tinha depois endereço, que eu não me lembro, o endereço da rua, era uma estrada, né? Da estrada com o CEP, com o lugarejo, como era chamado e tal. Certo. E ele me deu essa foto, eu passei para a Kitchen para poder jogar na nota fiscal. Correto. Consta dos autos também, senhor Paulo, no evento 2, anexo 363, o projeto executivo da cozinha do sítio está assinado pelo senhor Fernando Bittar. Foi o senhor que colheu a assinatura do senhor Fernando nesse projeto? Foi, eu devo ter ligado para ele e disse, olha, você tem que vir aqui para assinar, que a Kitchen quer que você assine o projeto. Ele aí foi e assinou todo o projeto. O senhor se recorda se o senhor Fernando compareceu na OAS para assinar, o senhor levou para ele? Não, foi na OAS. Ele esteve na OAS? Ele foi na OAS assinar. Certo. O senhor mencionou no início... O escritório dele, eu não sei bem onde era, mas era próximo, porque ele ia andando lá na OAS Empreendimentos. Certo. O senhor mencionou anteriormente, senhor Paulo, que na ocasião da ida ao sítio, pela questão do lago, o senhor encontrou com o senhor Fernando Bittar. Antes desse episódio, o senhor conhecia o senhor Fernando? Não. Foi encontrado no seu notebook, senhor Paulo, uma imagem de uma anotação manuscrita contendo uma anotação exatamente do telefone do senhor Fernando Bittar e embaixo a anotação... Essa foto que vocês tinham me mostrado antes é que eu não entendi. Foi Léo que mandou para mim? Não, isso estava no seu notebook. Eu que lhe pergunto quem mandou para o senhor. Eu não consigo me lembrar de onde veio, entendeu? Vocês não têm aí de onde veio, não? Esse telefone de segurança, o senhor se recorda ao que se refere? Não. Porque eu não me envolvi com nenhum segurança de Lula. Assim, de ter telefone, tratar assuntos, esse tipo de coisa, nenhum segurança. Ele tinha lá 5 ou 6 seguranças lá. Nunca tive nenhuma ligação com nenhum deles. Certo. O senhor mencionou antes, senhor Paulo, que inicialmente a Kitchens ficou de recolher os valores que seriam pagos pela cozinha. E que isso não aconteceu. Aí o que foi feito?
os valores que a Kit ficou de pegar na minha mão. Isso. Então ficou feito que eu liguei várias vezes para ele, não ia pegar. Aí liguei para Bitar, não foi pegar. E a Kit, olha, enquanto vocês não me pagarem, eu não posso começar a fabricação. E aí veio aquela história de que São João não muda de lugar, né? Não muda por mês de setembro. Então, é julho. Tem que fazer, tem que fabricar, leva 60 dias para fabricar, 75 dias para fabricar. E tem que fabricar logo. E aí tem que pagar. Pronto. Foi aí que eu fui pagar os 50 mil. E dias depois eu paguei os 120 mil. Aí eles tentaram me extorquir, porque eu considero aquilo uma extorsão. O cara combinar um preço com você, e chega na hora que você vai pagar, que uma senhora lá estava contando o dinheiro. E aí o cara diz, não tem mais 17 mil. Eu liguei para a OAS, falei com o Roberto Moreira. Roberto, você conhece alguém que faça uma cozinha no mesmo padrão da Kit? Ele disse, Paulo, eu conheço. Eu digo, então ligue para essa pessoa e mande essa pessoa ir para a OAS imediatamente. Isso eu falei alto com o Roberto e a Kit ouvindo. Então a Kit começou a entender de que o negócio estava desfeito. Entendeu? Então eu considero isso uma situação. Aí foram lá dentro, conversaram e voltaram com a história de que não iam cobrar os 17 mil a mais. Aí concluiu-se a negociação e pronto. Eles assinaram esse recibo. O senhor disse que ligou para o Fernando Bitar para ele buscar o dinheiro. Foi isso? Foi. Como é que foi essa conversa com ele? Uma conversa simples. Bitar, o dinheiro para você pagar lá na Kit já está aqui. E qual foi a resposta dele? Ele disse, não, eu vou passar aí. Passo aí. Aí liguei outra vez, não, eu passo aí, não passou. E a Kit pressionando. Pressionando a quem? Ao imbecil aqui, que tinha um compromisso com o Dr. Léo de acabar aquilo antes do São João. Entendeu? Certo. Sr. Paulo, esse telefone 7188558000 é o telefone do senhor. Uhum. Tem uma mensagem aqui que o senhor fala para o senhor Léo Pinheiro, então presidente da OAS. Vamos abrir 2 centros de custo. Primeiro, Zeca Pagodinho, entre parênteses sítio. Segundo, Zeca Pagodinho, entre parênteses praia. O senhor pode explicar, por favor? Dr. Léo pediu para abrir 2 centros de custo. Nada é feito na empresa sem abrir um centro de custo. O centro de custo, para que ele queria, eu não sei. Ou para cobrar do ex-presidente, ou de alguém, ou do Fernando Bitar. Ele queria saber quanto gastou, tanto em solares como no sítio. Por isso que ele mandou abrir o centro de custo e também para poder o dinheiro sair. Porque o dinheiro não sai se não tiver um centro de custo, para o dinheiro ser lançado. Entendeu, doutora? Uhum. Então, se abriu o centro de custo. Eu aí fui para o diretor administrativo para ele abrir esse centro de custo. E disse a ele, olha, doutor Léo pediu para abrir esse centro de custo. Zeca Pagodinho 1, Zeca Pagodinho 2, sei lá. O Zeca, eu não me lembro nem o nome, Zeca Pagodinho Praia, Zeca Pagodinho Sítio, alguma coisa assim. Aí o diretor me disse, Paulo, esses centros de custo já estão abertos. Está aberto, centro de custo praia, centro de custo sítio, um negócio assim. Não tinha Zeca Pagodinho no meio. Tá certo. E aí ficou esse centro de custo assim. Não mudou para Zeca Pagodinho 1 nem 2. Correto. O senhor mencionou, senhor Paulo, que antes da instalação da cozinha foram feitas umas obras de alvenaria, instalação de azulejos no sítio. E que foi uma equipe da própria OAS que realizou essas obras. Foi ouvido aqui, na instrução da sessão penal, o senhor Misael Oliveira, que é funcionário da OAS.
ele diz que essas obras duraram de metade do mês de março até o período das eleições, mais ou menos setembro de 2014. O senhor se recorda se foi esse período mesmo? Que outras obras foram feitas? O que acontece? As obras da cozinha acabaram antes de São João. Acabaram dia 10 de junho, mais ou menos. Aí ficou se tentando resolver o problema do lago. Aí foi feita uma intervenção, baixou, tapou buraco, não resolveu, choveu, encheu, continuou vazando, baixou, aí fez uma impermeabilização, choveu, baixou. Aí, numa dessas baixadas, nós enfiamos uma vara e vimos que embaixo do corpo da barragem tinha uma barragem de pedra aqui, tinha um caminho que ia para uma casa onde ficavam os operários nossos, os 2 operários dormindo, que tinha uma mesa de sinuca, que é uma casa um pouco afastada assim, e tinha outra alvenaria aqui. E aqui tinha um vertedouro que ia para o lago de baixo. E aqui estava o lago de cima. Então, quando esse lago baixou, nós enfiamos uma vara aqui e descobrimos que tinha 1,5 metro de lama. E que essa água estava passando por debaixo da lama e entrando nesse vertedouro aqui, caindo na lagoa de baixo. E aqui embaixo dessa alvenaria de pedra, que estava rachada, e essa daqui também é a alvenaria de pedra que estava rachada, aqui tinha um caminho que passava carro, que só passava para ir para essa casinha que fizeram aqui assim. Que tinha uma mesa de sinuca. Eu me lembro que eu fui lá uma vez e os operários estavam dormindo, os 2 operários dormiam num colchão e faziam comida aqui e tal. E Misael fazia essa logística de comprar comida, entendeu? Tá certo, senhor Paulo. Pronto. Então, aí tinha uma manta butírica aqui que era curta. E aí enfiou-se uma vara aqui, descobriu que tinha 1,5 metro de lama e que essa água estava passando por aqui por baixo. Ó. Pronto. Foi aí que veio aquelas soluções que eu falei, que tinham 5 ou 6 soluções caras, de equipamento pesado, de obra pesada, que poderiam resolver o problema, que é o quê? Fazer uns tubulões, uma estaca franca, uma estaca raiz, ou um jet grout aqui nessa região, e descer até passar por essa lama e encostar numa zona de rocha. certo, Aí a água não conseguia foi feita passar uma obra mais. ali, então? Não foi feito nada. Mas depois que Por foi... quê? Porque isso ia estragar o Certo. sítio. Depois que entendeu? se terminou a obra da cozinha, a equipe da OAS continua ainda lá, estudando as opções para... Não, esses operários, os 2 operários foram praticamente embora. Aí Misael arranjou uns operários que fizeram o tapa-buraco aqui. Já não foi os operários que fizeram a cozinha, não. Foram 1 ou 2 operários que fizeram um tapa-buraco aqui nessa alvenaria, que não resolveu, porque a água estava passando por baixo. Correto. Então Misael ficou indo lá durante um tempo, porque ele instalou uma bomba embaixo, e a água que escapulia daqui vinha para baixo, ele pegava a bomba e bombeava de novo para cá, entendeu? Certo. Aí às vezes essa bomba queimava. Aí o Maradona, que era o caseiro, ligava para Misael ia lá e consertava a bomba. Então Misael não era comandado por mim, Misael não era ligado a mim, era ligado ao diretor administrativo da empresa, porque Misael cuidava também, ele não era operário, ele era encarregado. Certo.
ele cuidava da manutenção dos prédios da OAS Empreendimentos, não da construtora, entendeu? Correto, Sr. Paulo. O senhor mencionou Pronto, que ele ia lá de vez em quando. Então, quando ele saiu de lá em setembro, não é que ele ia lá todo dia, não. Ele ia uma vez quando a bomba queimava. Entendeu? Certo. O senhor mencionou que durante essas obras os funcionários da OAS ficaram dormindo no sítio. Houve Aqui, solicitação. nessa casinha aqui. Isso. Houve uma solicitação de alguém para que eles ficassem morando no sítio? Não. Eu não me lembro se teve uma solicitação, primeiro para ele não ficar numa pensão na cidade, porque teria que toda vez, todo dia, sair ter um carro que levasse ele para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E como eles trabalhavam sábado e domingo direto, o que é que se preferiu? Usar uma logística de levar comida para eles, que eles cozinhavam, do jeito do gosto dele, e como eles trabalhavam sábado, domingo e feriado, eles ficavam nessa casa aqui, entendeu? Certo. E só iam para Salvador, que eles eram de Salvador. Misael é de São Paulo. Mas os dois operários que ficavam aqui eram de Salvador. Então eles iam para Salvador quando tinha um feriado alongado, quando tinha um sábado e domingo, e era uma vez a cada 30 dias ou 60 dias, sei lá. Consta aqui no celular do senhor também, senhor Paulo, uma mensagem que diz o seguinte: a equipe vem de Salvador, são pessoas de confiança que fazem reformas na OAS. Ficou resolvido eles ficarem no sítio morando. A dama pediu isto para não ficarem na cidade. Se a dama pediu isso, pediu habitar. Habitar deve ter colocado isso em algum momento. É melhor que os operários fiquem no sítio. E ficou. Né? Essas solicitações da dona Marisa que chegavam para o senhor eram por intermédio... Sempre através de Bitar. Minha tia pediu, sempre assim. Minha tia pediu isso, pediu aquilo. Ela não pediu muita coisa, não. O senhor encontrava a dona Marisa no sítio? Encontrou em alguma oportunidade? Encontrei. Uma vez ela correu obra para mim, não pediu nada. A cozinha estava quase pronta. Ela não pediu nada. Mas, dias depois, Bitar me procurou e ela disse: minha tia está querendo que troque a cerâmica da varanda. Porque os meninos vão para a piscina, vão ficar correndo aqui e pode escorregar. Então, aí eu mandei botar uma cerâmica crespa. Certo. Mas no dia que ela morou comigo aqui, porque normalmente quando ela estava lá, ela estava no meio do mato com inseguranças, cortando mato, não sei o quê, parecia uma camponesa, um chapéu com um lenço aqui assim, amarrando aqui. Você nem sabia se era ela ou não que estava ali. Aí o funcionário dizia: não, dona Marisa está aí hoje. E aí você também viu o carro lá, um ômega e tal, você sabia que ela estava. Teve um dia que ela correu comigo lá, mas não pediu nada. Tá certo. Tem uma outra mensagem que o senhor troca com o senhor Léo Pinheiro, o senhor Paulo, em que o senhor relata que a reforma do sítio, a reforma da cozinha do sítio foi finalizada, e o senhor comenta: gostaram muito. A quem o senhor se referia nesse gostaram muito? Eu mandei a mensagem para quem? Para Léo, né? Isto. É porque eu tive a informação de que eles gostaram do... Eles quem, senhor Paulo? Não, o ex-presidente, dona Marisa, o Bitar, a mulher de Bitar, quer dizer, o pessoal que frequenta o sítio gostaram. Certo. Tem uma outra mensagem, senhor Bem Paulo. que gostaram, né? O senhor escreveu o seguinte: Dr. Léo, o Fernando Bitar aprovou junto à dama os projetos tanto de Guarujá como do Isso sítio. foi bem antes. Sim, antes disso, É. Uhum. Como que era essa interlocução do senhor Fernando com a dona Marisa? Fernando com dona Marisa, não sei. Mas Era de sobrinho para tia. Certo. Todas as solicitações que o senhor recebia, então, eram por intermédio do senhor Fernando. É. Tem uma outra mensagem ainda
posterior, senhor Paulo, que o senhor conversa, acredito que seja o seu filho, Lucas, que o senhor fala, recebi um recado que o presidente quer me ver no Instituto. Em que contexto o senhor recebeu esse convite? Rapaz, essa mensagem, você sabe que eu não me recordo, pode ter sido uma brincadeira. Essa Pode mostrar para ele a mensagem? essa mensagem, Só um segundo, só te mostrar a mensagem. eu já tinha saído da OAS. Eu não era mais da OAS. E meu Não, foi- filho foi- também. Sim, por favor. Aqui. Então, mostrada a mensagem. O senhor se recorda dessa mensagem? Isso aqui, essa mensagem, é porque não tem data de quando foi. Mas você vê que meu filho diz aqui, ó, de que eu vou levando aqui na Axo. Ó. Ah, tá. Quando ele fala aqui, que eu falo nessa página aqui, que eu estava na Axo, é porque eu fiz um trabalho de 2 meses na Axo. Eu já tinha saído da OAS há mais de 3 meses ou 4. Entendeu? Aí Mas o senhor não se sim. recorda desse convite, então, para ir no Instituto? Conclui a Mas mensagem, não- acaba de ler para o senhor. Velho. Não, eu sei. Sim. Aí você vê que o meu filho diz aqui, então deixa quieto, fala que já saiu da OAS, que eu já tinha saído da OAS, desculpa aqui toda hora, eu já tinha saído da OAS. Então, eu não me recordo dessa mensagem, o que está dizendo aqui é como se alguém me chamou para ir em São Paulo para ir no Instituto. Eu não fui Certo. no Instituto. E ele diz aqui, hein? Se o senhor não se recorda, não tem problema, senhor Paulo. Não me recordo, Tá certo. Obrigada. Nada mais, excelência. mas com certeza eu já não estava mais na OAS. Puxa de volta, por favor, o microfone. Perdoe. Não tem problema. Pela defesa, doutor. Tá. Tá. Alcança para a doutora ali, por favor. Obrigada. Obrigada, excelência. Boa tarde. Na verdade, são 2 questões que o senhor já respondeu, mas como a gente perdeu o áudio, só para confirmar. O senhor chegou a comentar que o senhor se preocupava quando o senhor chegava na frente ali do sítio, que era um lugar meio deserto, então o senhor chegava, inclusive, a ligar para o seu funcionário para não ficar esperando ali na porta, é isso? É um lugar afastado, é isso? Porque o sítio, arquiteto gosta de desenhar. Então, Mas não tem nem necessidade, é só mesmo para explicar que se era um lugar que a segurança era uma questão. tinha um corredor assim, ó. Um corredor de mata. E aqui tinha uma estrada de asfalto. É um corredor fininho. Entendeu? Aqui tinha um portão eletrônico. Aqui tinha outro portão eletrônico. E aqui tinha a casa da segurança, que eu não sei se era a casa de Maradona, mas os seguranças do presidente, ou quando Dona Marisa estava, ou quando o vice-presidente estava, os seguranças, alguns ficavam aqui. Porque no dia a dia não ficava. E Maradona ficava lá na motosserra, você só viu o barulho da motosserra. Então, eu chegava num posto cá embaixo, um posto de gasolina, e ligava para o operário nosso, que era o Muriçoca, que é o Ronaldo. Aí, Ronaldo, eu estou aqui no posto, daqui a pouco eu vou subir. Mas não pode deixar tudo aberto, né? Então ele já ficava sobre aviso de que eu ia chegar. Eu parava o carro aqui
nesse primeiro portão, e era um lugar ótimo para ser assaltado, né? Porque essa rua era deserta, esse asfalto. E isso aqui era escondido. Seu Paulo, tá ótimo. E tem mais uma questão, só que... Então eu aí ficava aqui, pronto, com medo, e pedia. Muriçoca procurava Maradona, Maradona abria o portão. Abriu o primeiro, eu ficava aqui, depois abriu o segundo e eu aí passava. Tá ótimo. A minha última pergunta, se eu compreendi certo, acho que foi a parte que falhou o áudio, a Kitchens exigia do senhor que o Fernando Bittar assinasse para demonstrar que ele concordava com o projeto, já que ele era proprietário, é isso? Para poder fabricar, né? Entendi. Sem mais perguntas, Excelência. Alguma outra pergunta das defesas? Eu nem perguntei do assistente de acusação, mas acho que não tinha perguntas. Tá. Doutor Paulo Godilho, boa tarde. Pela defesa do ex-presidente Lula. Eu acredito que o senhor já tenha respondido, mas apenas para reforçar. O senhor não teve nenhuma atuação em contratos que foram firmados pela construtora OAS com a Petrobras ou com subsidiárias da Petrobras, é isso? Não, se tivesse, alguém ia botar para fora da sala, porque vai dizer que... Desculpa, eu ia dizer o nome, viu? O que é que um diretor de engenharia imobiliária que constrói prédio quer fazer aqui numa reunião de Petrobras? Certo, mas objetivamente o senhor não tem... Isso é uma coisa que eu tenho. Quando foi essa provável reunião da Petrobras? Não, são, na verdade, o Ministério Público aqui faz referência a 3 contratos específicos que foram firmados. Eu sei, mas eu entrei na empresa em 2008. Se essa reunião foi em 2007, evidentemente que o senhor ia me encontrar em Itacaré, porque eu estava fazendo um hotel para uns portugueses que não tinha nada a ver com isso aí, entendeu? Certo. Se até outubro, eu entrei em outubro, eu não sei quando foi isso aí. Certo. Então, o senhor então não participou de qualquer fase desses contratos e o senhor acompanhou qualquer fluxo de pagamento relativo a esses contratos? Eu nem sabia o que era isso. Certo. A empresa TAG, subsidiárias da Petrobras, o senhor também não teve nenhuma relação? TAG? O senhor conhece ou ouviu dizer dentro do Grupo OAS um empreendimento chamado Absoluto? Isso. O que era esse empreendimento? Esse empreendimento era um empreendimento que era do Bancop, que veio para a OAS e que foi um único empreendimento que deu resultado. Um único. Porque, desculpe, se foi Altos Butantã, Parque Butantã, Casas de Itália, Solares, tudo deu prejuízo. O único que deu resultado foi esse, sabe por quê? Porque começou do zero, Zanini. Tinha um terreno, aqui tinha um empreendimento chamado Ilhas de Itália, onde tinha uma torre pronta, onde moravam pessoas e que usavam a garagem em chão batido, não tinham playground, e a OAS assumiu esse empreendimento, completou a segunda torre e fez a terceira torre. E fez playground, fez garagem e conseguiu habite para todo mundo. Porque estava todo mundo morando com puxadinho de água, puxadinho de energia, que foi abandonado pelo Bancop. Foi um empreendimento, então, que a OAS construiu? Construiu 2 torres e ajeitou a primeira torre, porque estava já estragado, porque tinha gente morando que invadiu o empreendimento, que era mutuário do Bancop. A empresa teve lucro com esse empreendimento? Esse Zader não. Não. O vizinho
absoluto teve. Foi o único empreendimento que deu lucro. Quando eu digo lucro, é o seguinte, ó. Dentro da área imobiliária, existem uns 40 itens de centro de custo. Construção é um item, que é o que eu tomava conta. Era um item, tinha 40. Dentro da construção, deu lucro na construção. Os outros empreendimentos, se deu lucro Não, mas esse específico deu imobiliário, lucro. esse deu lucro na construção. Só que, como era de uma empresa só, deu um lucro pequeno, mas deu, porque os outros deram prejuízos grandes Pois não. na construção. Pois não. Agora, quando você entra com os outros itens, marketing, corretagem, despesas cartoriais, despesas com terreno, despesas de legalização de terreno, despesas de banco, não sei o que, PPP, são um monte de despesa. E, por incrível que pareça, construção, o item construção, representa 50% do empreendimento todo, quando você bota lucro e tudo, 50% do empreendimento. E quando você bota só custo, a construção representa 80% do custo total. Certo. Quando você bota lucro, imobiliário, não sei o que, PPP, a construção representa 50%. Então, quando a construção dá prejuízo, o empreendimento está fadado a ter um problema sério de financeiro. Certo. Entendeu? O senhor já tinha respondido a essa... Esse empreendimento absoluto foi um empreendimento que eu acompanhei bem até a execução, porque tinha um material dessa cor aqui, ó, que é uma tufa, e foi feito todo um sistema de rebaixamento de lençol freático e tal, para poder executar esse empreendimento. Certo. O senhor já tinha, na verdade, falado sobre esse tema, mas acredito que, em virtude do problema na gravação, isso não tenha ficado registrado. Mas se eu entendi, o senhor recebeu fotos de equipamentos de cozinha, de fogão, por exemplo, Foi o que eu falei aqui. que depois o senhor disse que não seria possível... Não seria possível adequar. Como é que foi? Só conta esse ponto. Isso aqui foi o seguinte. Fernando Bittar, normalmente ele me ligava antes, Paulo, você está na empreendimento? Estou. Eu vou aí, eu quero falar com você. Tá bom. Fernando Bittar chegava, eu atendia numa sala separada, porque os diretores ficavam numa sala só. Eram 8 mesas e tudo num vão só. Menos o presidente ficava num vão separado. Aí eu ia e tinha umas 5 salas de reunião. Aí eu ia para uma dessas salas, encontrava Bittar. Ele aí veio com essas fotografias de fogão, de exaustor, de lavar-louça, de forno micro-ondas, de forno, dizendo que Dona Marisa tinha esses equipamentos e queria botar na cozinha do sítio. Eu disse, Fernando, está tudo comprado. E tem mais. Esse material que Dona Marisa diz que tem, são equipamentos de parede. E a cozinha dela, se ela não entendeu, é uma ilha. Então não adianta eu botar um exaustor que fica encostado numa parede no meio de uma ilha. Entendeu? Se ela não entendeu, você falou por que se ela não entendeu? Porque não entenderam o desenho. E nem Fernando Bittar estava entendendo, porque ele devia ter dito logo a Dona Marisa, minha tia... O Ministério Público já perguntou, Excelência. Eu acho que, na verdade... complementação e a palavra volta ao senhor no final. Fazendo as palavras, de repente tem uma intervenção. Posso complementar então formalmente, Excelência? Complementa formalmente a pergunta e devolva a todos que já falaram. Ok, quando o senhor falou ela não entendeu, o senhor está fazendo alusão à reunião de São Bernardo do Campo, que o senhor apresentou para ela o desenho da cozinha, é isso? Está parecendo que ela não entendeu, e nem Fernando. E a alusão que você faz é aquela reunião, esse dia lá em São Bernardo do Campo, né? Porque na hora que vem um desenho de fogão e de equipamentos de cozinha que não atende
ao tamanho da cozinha que foi comprada, eu tive de dizer a Fernando Bittar, isso não pode ser executado lá. Vai ter que ter uma adaptação completa da cozinha e pode deixar o São João para setembro. Porque não funciona. É simples, imagine se o senhor tem uma ilha, um negócio assim, tem um fogão aqui no meio e um forno aqui embaixo. Ela veio com um forno que encosta na parede, ali, e um fogão que encosta naquela parede lá. Entendeu? Doutora, então é basicamente isso. O projeto era uma ilha e ela queria colocar... Não, ela sugeriu, porque ela não sabia que já tinha comprado esses equipamentos, entendeu? Doutor. O senhor também já disse, mas acredito que pode não ter ficado registrado, antes desse encontro que o senhor mencionou em São Bernardo do Campo, o senhor já havia mandado o projeto para o Fernando Bittar, é isso? Já. Fernando Bittar que mandou para ela e para o Fábio, não sei se foi para o Fábio, não sei se foi direto para ela, mas quando eu cheguei em São Bernardo, ela já tinha o desenho da cozinha. Pois não. O senhor fez referência também aqui no seu depoimento ao senhor Misael. É Misael de Jesus Oliveira, que era funcionário da OAS Empreendimentos, é isso? O que acontece? Quando começou logo a ida ao sítio, que teve churrasquinho e tal, não sei o quê, o Misael não estava, acho que nem na empresa. Estavam dois elementos, que eram Luiz Alberto e o Hélio. É quem estava fazendo essa logística dos operários lá. Aí depois... Desculpa interromper, apenas, na verdade, a única questão é saber se esse Misael é o Misael de Jesus Oliveira, que era funcionário da OAS Empreendimentos. Eu não sei, é um que fez uma testemunha aqui. Ele foi ouvido como testemunha. E essa pessoa que foi ouvida como testemunha era funcionário da OAS Empreendimentos. Empreendimentos, E que fazia manutenção dos prédios da OAS. Trocava lâmpada, reator, ar-condicionado, Wi-Fi, não sei o que, PPP, tudo era... Da OAS Empreendimentos. Da OAS Empreendimentos, só. Não era da construtora. Certo. O senhor sabe dizer se a OAS Empreendimentos tinha alguma relação com a Petrobras? Nenhuma. Zero de relação. Nem apartamento para pessoal de Petrobras foi vendido. Eu acho que não foi. Apesar de a gente ter construído mais de 15 mil unidades, eu acho que nem funcionário da Petrobras tinha apartamento na OAS. Agora, eu não tinha conhecimento de quem comprou o apartamento, porque não passava por mim. Quem comprou o apartamento passa pela área de corretagem e de incorporação. Entendeu? Então, se você me perguntar, diga um nome de um comprador. Eu digo, Paulo Gordilho, tem um apartamento que foi comprado, e Manuel, que é um médico, que mora no primeiro andar, que eu conheço, porque o irmão trabalhou comigo. Entendeu? Era engenheiro e trabalhou comigo. Então, eu, inclusive, estou queimado no meu prédio, porque depois da prisão, depois da condução coercitiva, destruíram minha carreira. Tem 4 anos que eu não trabalho, entendeu? E todo mundo se aposenta com champanhe, festa. Não, eu me aposentei com isso aqui, entendeu? Senhor Paulo, não tenho mais perguntas, agradeço os esclarecimentos. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Não tem mais perguntas, né? Na defesa. É pela defesa dele. Nossa, eu já tô... Doutor, desculpe. É só para deixar registrado, porque a gente não sabe se ficou registrado, né? Uhum. Paulo, você falou no início do seu depoimento que o empreendimento do Panambi tinha sido em São Paulo. Me parece que esse empreendimento é em Salvador. Em Salvador. Confirma? É.
Ok. A empresa OAS Empreendimentos que você trabalhou é absolutamente distinta da OAS Construtora? Eu falo a parte financeira, administrativa, sede. Sim. Tudo separado. Você tinha dito que o centro de custo tinha sido criado por Joilson. É. Joilson, ele trabalhava na OAS Empreendimentos ou era outra empresa do grupo? Não, Joilson trabalhou na Empreendimentos, Luiz. Quando veio para São Paulo, porque o doutor César exigiu que viesse para São Paulo, foi quando a saída de Carminho e do advogado, dois advogados, Carminho também é advogado, e de Adriano Ribeiro. Eles saíram da empresa porque estavam enrolando a empresa porque não queriam morar em São Paulo. Entendeu? Ok. Então, quem veio para São Paulo, dos diretores que vieram para São Paulo, veio o Caxias aqui, que largou tudo lá. Por que você pega em minha mão? Com medo que eu diga o quê? O Caxias aqui veio para São Paulo. Fernando Embaçaí, que fez um depoimento com você também lá em Salvador, você se lembra? Pronto, que veio morar em São Paulo. E esse Fernando foi o mais prejudicado, porque ele comprou um apartamento, Mas o... transferiu o filho em escola, comprou um apartamento, mobiliou, tal, não sei o quê, e logo depois foi posto para fora. Paulo, repetindo a pergunta. O Joilson, ele trabalhava na OAS Empreendimentos ou era uma empresa distinta? Não, ele trabalhava na OAS Empreendimentos como administrativo, mas ele virou diretor da Invepar. Certo. Então, como era no mesmo prédio, porque repare, aconteceu um negócio nesse período de 2014 que a OAS Empreendimentos passou para o grupo Invepar. A OAS Empreendimento era separada. Tinha Invepar aqui com várias empresas, inclusive de óleo e gás, mas na parte não é de construção, era na parte de PPP. Tinha óleo e gás, tinha defesa, tinha a parte ambiental, tudo ficava na Invepar, que é sócio a Previ e é sócio a Petros, né? É Petros e Previ. E a Invepar com as empresazinhas, são várias empresas. Então, como era no mesmo prédio da OAS Empreendimentos, a OAS Empreendimentos ocupava 2 andares. Então, Joilson ficou administrativo da Invepar, e como não tinha mais administrativo na Empreendimentos, ele acumulou esses 2 cargos aí. Ok, entendeu? então esse centro de custo foi criado na Invepar. Por isso que o Misael ficava ligado aí. É isso, Paulo. Esse centro de custo, então, foi criado na empresa Invepar, distinta da Empreendimentos. Eu acho que foi na Invepar. Não tenho certeza, não, porque não era eu que cuidava disso, mas o centro de custo, esse centro de custo aí, Solares e... Solares e... Esse centro de custo passou por você? Era você que mandou? Não. Não tinha nada a ver com isso. Você tinha falado em resposta da juíza que esses supostos acertos de propina celebrados por Léo Pinheiro, você não tinha conhecimento. Você confirma isso? Lógico. Satisfeito, Silêncio. Encerrado, desculpa mais uma vez, doutor. O senhor está dispensado, desculpa ter que repetir.